Você se considera alguém dramático? Ai, Jesus, dramático. Tem gente que é dramática, né? Eu sou. Irmão, para transformar um copo de água numa tempestade, é daqui para lá. Minha mãe dizia a mesma coisa para mim a vida toda, só que ela era igual. Minha mãe, quando o pau pegava lá em casa, ela dizia: vou pegar vocês. Começava a fechar as cortinas da casa, tudo. E nós pensava, ela vai matar nós hoje. Não. Ela falava. Teve um dia que eu falei: mãe, se a mãe puder me bater, eu prefiro. Meu pai não precisava falar nada disso, né? Como vocês bem já sabem. Agora, o drama nosso é medido pela maneira que a gente reage às adversidades. Como a gente se porta quando a notícia ruim chega, quando o calo aperta, quando o diagnóstico se apresenta. E eu tô com essa mensagem guardada há tanto tempo, mas essa semana saiu o nosso documentário da Resposta, que foi a maior tour da nossa história. Glória a Deus! Irmãos, 237 mil pessoas presencialmente viveram a experiência da Resposta em continentes que a gente pensou que nunca ia chegar. Mas olha, a gente esteve no Japão, e no Japão tinha uma senhora carequinha, e eu quero te mostrar o vídeo dela. Eu nunca fiz isso, mas eu vou começar hoje com um vídeo que mexeu comigo e que eu creio que vai mudar a sua perspectiva de ver a vida. Se você puder colocar, se a nossa equipe puder colocar, pode colocar na tela. Hoje eu tive o prazer, um enorme prazer de ter essa palavra maravilhosa que a gente teve, porque eu só precisava dessa testificação. Eu estou passando por um processo, e todo processo é dolorido, é difícil, mas a gente passa, e tudo passa. Então eu quero deixar aqui uma mensagem de força para todos que têm um diagnóstico de câncer, que não aceitem esse diagnóstico, que lutem com todas as forças do mundo. E hoje só veio a testificação para mim que eu não posso desistir, eu tenho que andar sobre as águas, e eu vou andar sobre as águas. Muito obrigada, um beijo para todo mundo. A gente vai voltar para o Japão em 2024. E eu quero encontrar essa mulher, porque é uma aula. Eu conversei com muitos amigos sobre isso. Tenho amigos que são médicos, e perguntei qual que é o momento mais difícil para um paciente de uma doença como o câncer. E não é a quimioterapia, não é quando raspa o cabelo, é quando chega a notícia. Quando chega a notícia, é o pior dia da vida dessa pessoa. Só que lindo, eu não vou falar sobre uma doença aqui, eu vou falar sobre as adversidades que nós somos impactados e que define o rumo que a gente toma depois que a gente recebe. É como a gente reage que demonstra a nossa percepção de fé em Jesus que temos de verdade. A nossa fé não é testada quando tudo está dando certo. A nossa fé é testada quando o primeiro raio cai do céu. É quando a tempestade chega que a nossa fé é colocada em xeque. Então, aqui, a maneira que olhamos o mundo determina muito sobre o que vamos experimentar dele. O olhar de esperança ou o olhar do caos. E essa mulher, quando eu vi essa semana, quando saiu o documentário, eu não me lembrava dela. E a fala que eu tinha na minha cabeça dela era outra fala. Era só: eu sei que eu vou andar sobre as águas. Mas você observou? Carequinha, com algo de exame aqui no braço. Mas você viu o rosto dela?
Você viu o que ela diz? Ela está passando pelo momento mais difícil da vida dela e ela está usando isso para aconselhar a outra pessoa. Ela está dizendo: se você tem um diagnóstico do câncer, lute contra ele até o final. Uau! E ela diz: porque eu sei, eu vou andar por cima das águas. É uma percepção de crise diferente do que a gente está acostumado. Quando eu pergunto se você é dramático, é porque quem é dramático, o problema não precisa ser grande. Engana-se, o problema pode ser desse tamanho. Quem é dramático faz parecer que é a pior coisa do mundo. Você já viu gente que reclama de coisa que era o teu sonho viver? Ai, acabou a gasolina no meu carro. Oh, meu Deus. Tem alguém que não tem carro sonhando o dia que vai ter algo para acabar a gasolina na vida dele. Que a única coisa que acaba é a corrente que cai, mais nada. Que não tem pobre aqui, senão todo mundo ia entender, porque é bicicleta, sabe? Eu não lembro. O povo de Bauru aqui é muita gente rica, irmão. É difícil pra gente, eu sei. Mas, gente, o drama, ele é um inimigo da fé. O nosso desespero, ou a forma que a gente reage às adversidades, se torna inimigo do resultado do projeto de Deus na nossa vida. É como se nós fôssemos nossos próprios inimigos. Irmão, eu tenho o meu pequenininho Noah, que é o do meio, o Minion, e ele é muito engraçado porque ele é o mais dramático da família. E toda vez que ele cai, ele chora que parece que morreu, irmão. Corre, todo mundo ajuda ele. E aí toda vez eu pergunto a mesma coisa: filho, de 0 a 10, qual o nível da dor? Ele fala: infinito, pai. Aí eu digo para ele: então vamos para o hospital. Ele: não, pai, não é infinito. Quando ele vê que vai ter consequência, ele retrocede. Irmão, quando chega a notícia ruim na nossa vida, a forma com que a gente reage determina o próximo passo que vamos dar. Então veja bem, vamos para a Bíblia, que a Bíblia é a aula de tudo que a gente precisa. Olha aqui, no Evangelho de Jesus, conforme escreveu o Mateus capítulo 8, diz o seguinte: Jesus estava descendo no monte, muita gente seguia ele. E eis que veio um leproso e o adorou, dizendo: se o Senhor quiser, o Senhor pode me curar. Eu vou ser bem claro com você e muito rápido. Veja, a lepra é um diagnóstico de morte. Hoje não é mais. Hoje não é mais. Existe gente que morre de lepra? Existe. Quando não tem tratamento, você morre. Mas não é uma doença que deveria se morrer porque tem cura para ela. Mas aqui nesse tempo, a lepra era uma sentença de morte. Então como que acontecia? Você tem uma sentença de morte, você sai da sua casa, leva o que você precisa levar, porque você não volta mais para sua casa. Você só vai dali para o túmulo. Era assim que acontecia. E tinha outras coisas. Você era impuro, não podia tocar em nada, não podia abraçar as pessoas, porque você contaminava as pessoas. Então veja, era uma doença que te separava de todos e te levava para um ambiente de morte. Havia fora das cidades os chamados leprosários. E os leprosários eram um lugar onde os leprosos que iriam morrer, eles ficavam até morrer. Então quando o cheiro era muito forte e o vento vinha da banda dos leprosários, a história conta que os leprosos tinham que sair todos daquele lugar, porque o vento fedia e entrava na cidade. Então eles não podiam ficar na direção que o vento passava. Humilhação, constrangimento e morte iminente. Essa é a notícia. Então imagina você vivendo no tempo da Bíblia e de repente sai uma ferida no teu braço. E aí você acende a luz vermelha, procura o médico e o médico diz: é lepra. Você vai morrer dessa doença. Qual que é o primeiro passo do ser humano? Eu vou dizer para você o que nós fazemos. Naquele dia a gente começa a morrer. Se a gente não sabia, não acontece nada. Mas porque a gente é humano, naquele dia a morte se apresenta. Então agora nós não olhamos mais para o que Deus tem, nós não olhamos mais para a vida, não olhamos mais para os filhos. E isso se aplica em tudo, as notícias, as catástrofes, as histórias. O jeito que recebemos determina o que fazemos. E se o que fazemos é carregado de drama e ausência de fé, o fim não é bom. Então, olha o panorama, recebe o diagnóstico, vai para o leprosário e a lógica é: espera morrer.
E o problema é que quando nós somos assim, e somos, a nossa dificuldade de crer aumenta. Porque a gente consegue acreditar mais no diagnóstico do que na palavra de Deus. Nós conseguimos acreditar mais na notícia do que o que Deus está falando. Nós conseguimos acreditar mais no agora do que o que Deus tem para nós preparado para o futuro. A gente trava. Então a gente esquece das promessas do Senhor. A gente esquece de tudo aquilo que Ele disse. Irmão, eu tenho uma coisa no meu coraçãozinho: tudo o que Deus falou comigo vai acontecer. Portanto, eu só sei que vou embora desse rolê quando tudo se cumprir.